E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo em cima? Sou o professor Melquisedeque, como vocês já conhecem, vocês já sabem, e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante para a aprendizagem de vocês, tá certo? Principalmente os alunos dos oitavos e dos nonos e dos primeiros anos do ensino médio, tá bom? Então nós vamos falar sobre o gênero textual crônicas. Só que antes eu gostaria de dar uma informação muito importante para vocês que são meus alunos dos oitavos anos. Eu me inscrevi nas Olimpíadas de Língua Portuguesa, na OLP, né? A Secretaria de Educação inscreveu a escola e eu me inscrevi enquanto professor de língua portuguesa, enquanto professor de vocês. Então, o que acontece? Nessa Olimpíadas, nós vamos concorrer com o gênero crônicas. No caso, vocês deverão produzir essas crônicas. Nós vamos fazer uma seleção, escolher a melhor crônica que vai representar a escola nesse campeonato nacional, tá certo? Então, eu gostaria de que vocês se esforçassem bastante para que as crônicas de vocês pudessem representar, possam, não é? Representar o nosso município, representar a nossa escola nesse campeonato nacional, tá bom? E isso é possível. Inclusive, eu vou apresentar aqui, no momento de minha fala, né, enquanto eu estiver ministrando a aula, eu vou apresentar crônicas prontas, inclusive de colegas, de alunos nossos, alunos de Champreta, que produziram crônicas muito boas, né, excelentes crônicas, e nós vamos apresentá-las aqui a vocês, tá certo? Então, sem mais delongas, vamos aos conceitos e às características do gênero crônicas. Vou apresentar a tela. Um momentinho. Um momentinho, pessoal. Bom, prontinho. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Aqui vamos falar sobre o gênero crônicas. Deixa eu ampliar aqui a tela. Deixa eu ampliar aqui a tela. Bom, pessoal, não foi possível ampliar a tela, né? Mas nós vamos... Pronto, foi possível agora. Então, vamos lá. Vamos trabalhar com o gênero crônicas e suas características. Eu vou falar bem pausadamente para que vocês possam ter condições de ir anotando. Caso haja necessidade, vocês vão pausar o vídeo e vão fazer as anotações devidas, tá certo? Anotem tudo que você puder. E qualquer dúvidas, vocês vão tirar comigo no meu privado, tá certo? Vamos lá. Então, veja, o que seria uma crônica, né? Nós vamos tratar agora do conceito. A crônica é o gênero textual responsável por abordar fatos do cotidiano sob a ótica do cronista. Então, veja, suponhamos que eu estivesse passeando em uma praça e, de repente, eu me deparei com algo que chamou a minha atenção, né? E aquela coisa que chamou a minha atenção o fez de tal forma que eu desejei registrar, eu desejei escrever. Então, a crônica ela é baseada em fatos do dia a dia, certo? Em fatos corriqueiros. Então, vamos lá. O objetivo é prender a atenção do leitor e provocá-lo à reflexão de temas importantes. Narra-se situações banais sob uma ótica particular e criativa. Então, eu costumo dizer que a crônica ela tem uma espécie de gatilho. Eu coloquei esse nome de gatilho, entende? Por exemplo, vou falar agora da diferença entre uma crônica e um conto. Então, eu posso estar contando uma história, inventar uma história qualquer, né? Contei uma história, é conto. Mas, quando essa história tem o objetivo de fazer uma análise crítica, né? Tem o objetivo de provocar uma reflexão no meu leitor, então deixa de ser conto e passa a ser crônica. Suponhamos, vamos fazer uma suposição aqui, suponhamos que você estivesse viajando, né? E o ônibus chegasse a uma determinada cidade.
fosse passando em um semáforo. E na hora que o ônibus parasse no semáforo, você olhasse para o seu lado esquerdo da janela, né, e observasse um grupo de crianças próximo a uma ponte, por exemplo, a uma ponte, né, essas crianças estivessem chorando, né, e a mãe estivesse procurando algo para alimentá-las, e você percebesse que aquela hora, por volta das 11 horas, não tivesse nada ali próximo, não houvesse, por exemplo, comida sendo cozinhada, não tivesse nada ali. E você começasse a imaginar que aquelas crianças estivessem passando fome. E essa cena lhe tocasse e deixasse você preocupada ou preocupado. Aí, a partir daí, você resolvesse escrever isso, relatar este acontecimento. Isso seria uma crônica. Né? Aquele acontecimento que chamou a tua atenção a tal ponto de tu decidires escrever um texto. Né? Contar aquilo para alguém em forma de texto. Publicar aquilo em tuas redes sociais. Então, deixou de ser um conto, uma história qualquer que você está contando e passou a ser uma crônica. Porque você quer provocar a reflexão de alguém. Tá certo? Provocar alguém a uma reflexão crítica sobre determinado aspecto de nossa realidade, de nosso cotidiano. Beleza? Então vamos lá. Esse gênero situa-se entre o jornalismo e a literatura. Trata-se de um gênero híbrido, porque esse gênero estaria situado, esse gênero crônica, eu vou. Deixa eu ver se tem aqui alguma. Não, eu achei que tivesse aqui à minha disposição aquele laser, mas não tem. Não tem o laser, então vamos prosseguir assim mesmo. Então vejam bem. Por que é que o gênero crônica, ele se situa, né? Ele é um gênero híbrido, ele se situa entre o jornalismo e a literatura, né? Porque o que é uma matéria jornalística? O jornalista ele vai chegar em determinada comunidade e ele vai relatar aquele fato, né, da forma como o fato se apresenta à sua visão. Né? Se ele quer colocar na sua matéria a situação, como vive os moradores de rua, por exemplo, ele vai olhar aquela realidade e vai transmitir aquela realidade para o papel. Né? Então é o jornalismo. Então ele vai relatar aquele fato da forma como o fato é, da forma como ele viu aquele fato de acordo com a realidade, digamos assim. A literatura não. A literatura vai pegar este fato, né? E o cronista vai dar a ele uma conotação literária. Vai contar aquilo de uma outra forma, né? Para chamar a atenção do leitor. Mas não é só chamar a atenção do leitor de qualquer forma, não. É chamar a atenção do leitor de modo que aquele leitor possa fazer uma reflexão, tá bom? Vocês vão entender sobre isso mais adiante, não se preocupe. Então vamos lá. Então vamos para os tipos de crônicas, né? Então nós temos crônica narrativa, nós temos uma crônica jornalística e nós temos crônica humorística. Tem outros tipos, crônicas esportivas, mas eu vou me ater a essas crônicas aqui no meu slide, tá bom? Apenas a esses tipos. Então veja, o que seria uma crônica narrativa? São aquelas que não apresentam estruturas textuais argumentativas ou reflexivas predominantes. Ou seja, contém elementos da narração em sua estrutura. Quais são os elementos? Personagem, tempo, espaço e enredo. Expõe os fatos sobre a ótica particular do cronista. Então, essa é uma crônica narrativa. Eu vou narrar aquela história, certo? Só que colocando algo meu, elementos meu, né? É sob a minha ótica, enquanto cronista. Então, eu vou colocar poucos aspectos persuasivos ali, não é? Eu vou provocar pouca reflexão. Eu apenas vou fazer aquela análise literária daquele fato. A crônica jornalística, diferentemente da crônica narrativa, misturam as tipologias textuais narrativa e argumentativa. Aí aqui ela vai querer convencer o leitor, ela vai querer persuadir. Então a crônica jornalística, o desejo dela é persuadir o seu leitor, convencê-lo a mudar de atitude, né? Convencê-lo a uma reflexão. Então escute bem, uma matéria jornalística, ela não tem o objetivo de convencer ninguém. Ela vai expor o fato da forma como o fato se apresenta, né?
Então, se eu estou falando de um grupo de pessoas que está passando fome, eu vou colocar lá que aquele grupo de pessoas está passando fome. Isso seria uma matéria jornalística qualquer. Agora, se eu quero fazer se eu escrever uma crônica jornalística, além de eu expor que aquele povo está passando fome, eu vou provocar a reflexão de quem seriam os responsáveis pelaquela situação. Aquele povo está passando ali necessidade por quê? Quem seriam os responsáveis por aquilo? Né? Seria uma aprovação de Deus? Né? O que seria aquilo ali? Né? Então, você vai provocar uma reflexão, tá bom? Isso porque, a partir da narração de fatos cotidianos, os cronistas de jornal promovem reflexões e desenvolvem teses e argumentos. Né? Crônica humorística. Uma das marcas das crônicas narrativas e jornalística é, em geral, ter um enfoque humorístico acerca das cenas e acontecimentos cotidianos. Para atingir esse grau de comédia, cada cronista adota um estilo particular. Há aqueles que usam da ironia para marcar sua linguagem, há outros que abordam assuntos cômicos por natureza, ou ainda os cronistas que constroem discursos engraçados por meio de associações inusitadas. Então, a crônica humorista é como se ela estivesse inserida dentro da crônica jornalística e da crônica narrativa. Então, porque geralmente as crônicas são escritas com algum humor, com algum sarcasmo, com alguma ironia, entende? Né? Que é essa questão da literatura. Quando eu misturo a literatura com os gêneros, por exemplo, que refletem a realidade, então vai dar essa conotação meio humorística, né? Meio cômica, irônica, entende? Então é isso que vai acontecer. Vocês vão entender daqui a pouco tudo isso que eu estou explicando, tá bom? De forma clara. Então vamos lá. Eu vou aqui colocar algumas crônicas, né? Aqui vai ser um exemplo de crônica narrativa. Aquela que eu vou narrar os acontecimentos. É uma crônica narrativa. Tá certo? Então, ó. Não as matem. Tá bom? Esse rapaz que em Deodoro quis matar a ex-noiva e suicidou-se em seguida é um sintoma da revivência de um sentimento que parecia ter morrido no coração dos homens. O domínio sobre a mulher. É esse domínio qual meme sobre a mulher. Então, veja, ele já está colocando uma situação aqui, né? O domínio do homem sobre a mulher que provocou o quê? A morte de uma ex-noiva, né? Então, vamos lá. O caso não é único. Não há muito tempo, em dias de carnaval, um rapaz atirou sobre a ex-noiva, lá pelas bandas do Estácio, matando-a em seguida. A moça, com a bala na espinha, veio morrer dias após, entre sofrimentos atrozes. Um outro também pelo carnaval, ali pelas bandas do ex-futuro Hotel Monumental, que substituiu com montões de pedras o vetusto Convento da Ajuda, alvejou a sua ex-noiva e matou-a. Veja bem, ele está mostrando os fatos, ele está apresentando os fatos. Todos esses senhores parece que não sabem o que é a vontade dos outros. Olha, aqui já está provocando uma reflexão. Por isso, uma crônica narrativa. Todos esses senhores que mataram suas ex-noivas parece que não sabem o que é a vontade dos outros, porque não respeitam a vontade dela enquanto indivíduo. Não respeitaram a vontade dela enquanto cidadã. Por ela se contrapor à sua vontade, ao seu autoritarismo, ao seu machismo, eles a mataram. Então, ó, logo naquela época, quem escreveu isso aqui foi Lima Barreto. Ó, na época, final do século XVIII, século XIX, por aí. Então, ó, todos esses senhores parece que não sabem o que é a vontade dos outros. Prossegue. Eles se julgam com o direito de impor o seu amor ou o seu desejo a quem não os quer. Não sei se julgam muito diferente dos ladrões à mão armada, mas o certo é que estes não nos arrebatam senão o dinheiro, enquanto esses tais noivos assassinos querem tudo que é de mais sagrado em outro ente, de pistola na mão. Escute bem, ele está... Lima Barreto fez essa crônica baseada em fatos reais, né? Ele, de posse dessa informação, creio eu que em jornais da época,
ele resolveu fazer uma reflexão, por isso uma crônica. A partir de determinado fato real do cotidiano, então eu vou escrever uma crônica, que nesse caso é uma crônica narrativa, porque ele está narrando os fatos também e provocando ao mesmo tempo uma reflexão. Por meio desse fato que eu analisei, aí eu vou contá-lo para os meus leitores de forma diferente, provocando a reflexão do leitor, tá certo? O ladrão ainda nos deixa com vida, se lhe passamos o dinheiro. Os tais passionais, foram os que mataram, né, as noivas, porém, nem estabelece a alternativa. Abor sua vida. Não, eles não, matam logo. Então, eles não dão alternativas para a vítima, assim como os ladrões os fazem, né? Nós já tínhamos os maridos que matavam as esposas adúlteras. Agora temos os noivos que matam as ex-noivas. O esquecimento de que elas são, como todos nós, sujeitas a influências várias que fazem flutuar as suas inclinações, as suas amizades, os seus gostos, os seus amores, é coisa tão estúpida que só entre selvagem deve ter existido. Todos os experimentadores e observadores dos fatos morais têm mostrado a inanimidade de generalizar a eternidade do amor. Pode existir, existe, mas excepcionalmente. E exigi-la nas leis ou a cano de revólver é um absurdo tão grande como quer impedir que o sol varie a hora do seu nascimento. Deixem as mulheres amar à vontade, não as matem pelo amor de Deus. Veja, isso é uma crônica de Lima Barreto. Eu falei século XVIII, né? Eu vou retificar, né? Não é ratificar, é retificar. Foi em 1915, é século XX, né? Início do século XX já, tá? No ano de 1915 ele escreveu essa crônica. Então vamos lá, vamos prosseguir. Exemplo 2, uma outra crônica aqui, tá certo? Uma crônica narrativa, viu? Ó, o ano era 2035. Concentrada, toda uma família se colocara à frente de um aparelho televisor para assistir a uma novela cujo nível de audiência estava nas alturas. Tratava-se de uma prática habitual. Diariamente, a rotina era a mesma: escola para as crianças, trânsito, trabalho, casa e novela. Enquanto os membros da classe dominada se mantinham ocupados com seus compromissos ou distraídos frente a um televisor, os governantes faziam a festa. Governavam para uma minoria elitizada e mentiam descaradamente para a grande massa, a fim de mantê-la sobre rédeas curtas. Criavam um mundo fictício, desumano e injusto, cujos habitantes eram incapazes de pensar. Terminada a novela, inicia-se na tela uma nova programação dando conta das principais notícias do dia. Para os telespectadores, as vozes daqueles jornalistas representavam quase sempre a expressão da verdade. Suas matérias eram inquestionáveis. Nos debates que aconteciam, costumavam-se usar as falas dos jornalistas para justificarem os posicionamentos contrários ou favoráveis às suas teses. Como você sabe disso? Você pode provar? Diziam uns. Posso sim. Passou no jornal de ontem, afirmavam outros, e o debate estava encerrado. O que poucos sabiam era que os jornais televisivos nada mais eram senão uma mercadoria comercializada pela elite e comprada pela classe dominada. Nesse mercado, o produto era notícia, falsa na maioria das vezes. A televisão e os aplicativos de internet educavam a população, construíam verdades, mudavam conceitos e comportamentos, conduziam a grande massa como gado, passivamente levado ao matadouro. Uma boa parte dos jovens dessa sociedade, ao invés de mudança, representavam, na maioria das vezes, a continuidade piorada da geração anterior. Muitos gastavam todo o seu tempo parados na frente de uma tela jogando Free Fire e outros jogos viciantes.
Não gostavam de estudar, não gostavam de ler, não gostavam de pensar. Muitos eram contra o comunismo, sem saber o porquê. Odiavam Paulo Freire, sem nunca terem lido nenhuma de suas obras. Diziam-se de direita, sem saber o significado do termo. Um bando de escravos ideais a serviço do capital. O fato é que as crianças aprisionadas na caverna de Platão se multiplicaram aos milhares. E as sombras reproduzidas ao fundo ganharam cores e vozes. Ao invés de 3, milhões de crianças, desde a infância, têm suas mentes aprisionadas e escravizadas pela elite dominante. E a escola não poderia mudar essa realidade? Talvez sim. O problema é que naquela sociedade, muitos professores se encontravam aprisionados na caverna da covardia e da passividade. Seguiam cegamente os ditames do sistema e eram incapazes de refletir para além do senso comum. Os que ousavam pensar de outra forma eram perseguidos e obrigados a se adequarem às normas. Então, este autor aqui vocês conhecem, né? Então, isso aqui é uma crônica narrativa também, tá bom? Assim como a crônica do Lima Barreto, né, que nós acabamos de ler. Né? Essa é mais uma crônica, né, que se apresenta, uma crônica narrativa, que visa a reflexão sobre determinada realidade. Tá certo? Aí vamos para uma outra. Essa, gente, era que eu gostaria de chamar a atenção de vocês. Essa crônica foi escrita por um aluno do Amélia, um ex-aluno do Amélia, né? Se eu não me engano, no ano 2017, ou foi 2018, um aluno nosso, um chamado Pedro Ribeiro, não sei se vocês conhecem, né? Mas olha o que o Pedro coloca, eu vou comentar do Pedro aqui, ó. Na pequena cidade onde moro, as pessoas possuem características muito especiais. Ele fala de que cidade mesmo, né? Uma delas é falar da vida dos outros. Olha só. Até aqui é conto, viu, gente? Vou iniciar de novo, né? Sem pausas, para você entender. Até aqui é conto, ó. Na pequena cidade onde moro, as pessoas possuem características muito especiais. Uma dessas características, uma delas, é falar da vida dos outros. Fala-se sobre qualquer coisa de alguém considerado suspeito. Caso chegue em casa tarde da noite, sendo homem, estaria em um bar, enchendo a cara ou na casa da outra. Sendo mulher, estaria traindo o marido, se prostituindo e outras coisas mais, fruto de mentes extremamente criativas. Minha vizinha se enquadra neste grupo de pessoas tão especiais. Dia e noite, sentada em uma cadeira na porta de casa, observa os detalhes das vidas alheias para sair comentando e aumentando os fatos. Eu fui a próxima vítima de sua língua felina. Veja bem, até aqui, isso é conto. Agora, gente, o que motivou Pedro a escrever a crônica? Foi este fato agora. Então, a partir de agora, esse gênero ele vai deixar de ser conto e vai passar a ser crônica. Vai ter o gatilho, porque vai ficar claro aqui o motivo pelo qual ele escreveu a crônica. O que foi que aconteceu de tão impactante na vida dele que ele resolveu escrever, certo? Então, começa aqui, ó. Certa manhã, aí vem um gatilho. A partir de agora, o gênero passará a ser crônica, tá certo? Ó. Certa manhã, estava sentado em um banco de praça pública usando a internet. De repente, ia passando uma viatura da polícia, que, como de costume, foi logo me abordando. Diante de tantas pessoas naquele espaço bastante frequentado, fui o único a ser enquadrado. O motivo? Ainda não descobri. Será que os homens me abordaram pelo fato de ser negro? Pensei. Veja bem. Isso ele já está provocando uma reflexão, e uma reflexão crítica. Porque só ele, naquela praça, foi abordado pela polícia neste dia, né, naquele dia. Então ele já começa a provocar uma reflexão. Então aí, a partir daí já foi crônica, tá certo? Aí vamos lá, ó. Nesse exato momento, minha vizinha ia passando e presenciou aquela cena. A infeliz não perdeu tempo e foi correndo contar aos meus responsáveis que eu teria sido preso. Imagine, meus leitores e leitoras, o tamanho da confusão criada por ela. Então, essa crônica é de Pedro Silva Ribeiro, tá certo? Então, vamos lá. Então, pessoal, eu não sei se vocês notaram, né? A crônica de Pedro teve algo que motivou Pedro a escrever a crônica, que eu já falei, né? Essa crônica aqui, ó,
desse autor aí chamado de Melquisedeque, houve algo que motivou também ele escrever essa crônica. Né? Ele estava diante lá das redes sociais e começou a observar, né, os comentários das pessoas diante dos acontecimentos do Brasil naquele momento, naquela realidade. Então ele resolveu escrever uma história futurista para fazer uma crítica daquela sociedade, do que estava acontecendo naquela sociedade. Uma sociedade em que os jovens não gostavam de ler, uma sociedade em que os jovens estavam viciados em jogos, né, que não gostava de refletir, uma sociedade que não lia. Né? Então foi feita essa crônica para fazer uma crítica a determinada realidade, provocando uma reflexão. Assim como, né? Assim como esse conto de Lima Barreto. O conto não, essa crônica de Lima Barreto. Né? Lima Barreto, chocado com esses acontecimentos, com tantas mulheres sendo assassinadas pelos seus ex-noivos, era noivo, não era nem marido, ele resolveu escrever essa crônica, e no final ele faz esse apelo: não matem as mulheres, pelo amor de Deus, deixem que as mulheres amem à vontade. Entende? Então a ideia é provocar uma reflexão. Isso na época, em 1915. Imagine hoje. Né? Os homens continuam achando que as mulheres são objetos dele, algo que lhe pertence. E ela deve seguir aquilo que eles desejam da forma como eles querem. Né? Quantas mulheres não têm sido assassinadas aí, que a gente assiste nos jornais televisivos, né? Quantas são mortas simplesmente porque acabou um relacionamento, acabou um namoro, e o cara não aceitou o fim do relacionamento. Né? Então, essa crônica de Lima Barreto, na época, né, ela já reflete uma realidade do Brasil nos dias atuais. Né? Então, veja, a partir da observação de determinado fato, você vai escrever a sua crônica, escrever o seu texto, com a intenção de provocar uma reflexão, de criticar determinada realidade. Ok? Eu espero que vocês tenham compreendido direitinho, tá bom? Agora, como fazer uma crônica? Para fazer uma crônica, é preciso, inicialmente, ser um observador da sociedade. Você vai ter que observar os fatos. Aqueles fatos que são dignos de uma crônica. Né? Aqueles fatos que te rodeiam, que você quer, que você deseja provocar uma reflexão. A visão particular e inusitada do cronista é que confere originalidade ao gênero. Além disso, é necessário usar uma linguagem leve, muitas vezes coloquial, e procurar demonstrar como o cotidiano pode ser cheio de significados, tá certo? Então, só o treino vai fazer com que vocês possam escrever com perfeição. Então, como é que nós vamos fazer? Vocês vão assistir essa videoaula, né? Depois eu vou pedir que vocês escrevam uma crônica, tentem produzir uma crônica, e a partir dessa produção inicial, eu vou fazendo as devidas correções, as devidas alterações, nós vamos conversando, vamos ver como é que nós vamos fazer isso, né? Vamos conversando e vamos melhorando o texto de vocês, até que a gente obtenha um resultado assim, como a crônica de Pedro, tá certo? Então, pessoal, isso aqui são as referências, né, de onde eu pesquisei para construir esse slide, e eu gostaria de, a partir de agora, um momentinho, pronto, e eu gostaria de, a partir de agora, deixa eu interromper esse compartilhamento, a partir de agora, desejar bons estudos para vocês, um bom treino, e qualquer dúvida você vai tirar comigo pelo meu WhatsApp, tá certo? Falo dos meus alunos dos 8º anos. E os demais, deixo aqui o meu abraço apertado e até a próxima videoaula. Um abraço.